Fumar, um dos hábitos que 12,6% da população do Brasil faz mesmo sabendo dos riscos que o cigarro pode causar para a sua saúde e até mesmo para o aumento do risco de morte. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar aqui conosco em mais uma Lesp em Pauta, onde nós vamos falar sobre o Agosto Branco, uma campanha dedicada à conscientização e também à prevenção do câncer de pulmão e o combate ao fumo. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Dr. Keidson Augustini Souza Santos, pneumologista, e de forma remota está o Dr. Marcos Saramago, oncologista. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante, levar conhecimento para quem está em casa, dividir com a gente também as suas experiências como médico, profissional. Muito obrigado. Muito obrigado você. Obrigado, Ranieri, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para a gente poder juntos realmente discutir esse tema que é tão importante para todos. Olha, como eu disse, de forma remota está aqui com a gente também o doutor Marcos. Muito obrigado, doutor, por você estar aqui com a gente e dividir também a sua experiência. Obrigado, uma alegria estar com vocês e levar conhecimento à população em geral e você trazer mais saúde a ela. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Keidson, acho que acima de tudo é levar conscientização para essas pessoas, né? Informação, que eu acho que mesmo, né, a gente estando em 2024, totalmente tecnológico, todo mundo ali com o telefone na palma da mão, com acesso à informação, ainda falta muita coisa. Quando a gente fala ali principalmente de diagnóstico precoce, né? É importante as pessoas terem essa consciência de que é preciso, qualquer situação ali adversa, não estou me sentindo bem, apareceu algo de diferente no meu corpo, no meu organismo, buscar um médico, né? Porque esse diagnóstico precoce é o que ajuda muito ali no que diz respeito a tratamento, por exemplo. Exato. Eu acho que realmente isso é o importante. Eu acho que a gente procura tanta coisa na internet e muitas vezes encontra respostas que são ali duvidosas, passa a acreditar naquilo. Às vezes, quando a gente está falando de saúde, é que a gente tem que realmente se preocupar. Então, na presença de qualquer sintoma que seja diferente, a apresentação de alguma manifestação que não está dentro do teu padrão, às vezes procurar socorro, um auxílio médico pode realmente fazer toda a diferença. Em especial aí, como a gente estava comentando a respeito de Agosto Branco, né, que é um mês de conscientização a respeito de câncer de pulmão, muitas vezes a gente não vai ter nem sintomas, né, para poder fazer esse tipo de rastreio. Então, o histórico todo do paciente acaba ajudando muito, um histórico de tabagismo, um histórico familiar. Então, mesmo sem sintomas, às vezes, procurar um auxílio para um diagnóstico oportuno é muito importante. Doutor Marcos, esse tabagismo, o cigarro, é o grande fator de risco para esse câncer de pulmão? Sim, a gente observa que o câncer de pulmão é muito relacionado ao tabagismo. Isso modificou ao longo foi uma luta que houve da sociedade para que a indústria tivesse menos influência dentro dos estudos. Isso foi bem mostrado num livro que se chama O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, que foi genialmente escrita por um oncologista americano, indiano, na verdade, que mora nos Estados Unidos, Siddhartha Mukherjee. E qual era o problema? A maior parte das pesquisas eram financiadas pela indústria do tabaco. E aí, com isso, eram divulgadas apenas pesquisas favoráveis. Então, houve um trabalho social para que fossem feitas pesquisas sérias. Então, desde a década de 90, que a gente tem bem estabelecida a relação do tabaco, eu diria até um pouco antes, estabelecida a relação do tabaco com o câncer de pulmão. E houve uma mudança no perfil, porque conforme a mulher passou a entrar mais no mercado de trabalho, ela passou a também adquirir os hábitos do homem. Então, a mulher também figura numa incidência importante do câncer de pulmão relacionado ao tabagismo. A gente viu que, atualmente, os dados do INCA são de 32 mil novos casos ao ano diagnosticados de câncer de pulmão, e entre homens, 18 mil, entre mulheres, isso está na faixa de 14 mil, sendo que em torno de 50% desses já são avançados. Como o colega mesmo disse,
é um câncer que, em geral, não tem sintomas. Então, descobrir ele inicialmente é bastante raro. E por isso que a gente tem que ter uma vigilância muito próxima a pacientes que são pacientes de risco, pacientes tabagistas pesados, que já fumam há alguns anos. Então, existe uma relação, essa relação é próxima. Cada vez mais as mulheres estão fazendo parte dos números do câncer de pulmão, por conta de adquirirem o tabagismo, e é uma coisa que a gente deve reverter com informação e entrevistas como essa, para que a população cada vez menos tenha esse hábito e isso seja minorado na nossa sociedade. E esse tema é tão importante que, inclusive, ele é pauta aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente fala da lei de número 13.541, de 7 de maio de 2009, que proíbe, inclusive, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, né, derivado ou não do tabaco, na forma específica. Inclusive, esse também é um projeto de autoria do ex-governador José Serra. Discutir políticas públicas, né, para que essa conscientização, esses trabalhos cheguem até a população é muito importante, né, doutor? Demais. Hoje em dia, né, o Brasil é uma referência nas campanhas anti-tabagismo, né? Eu acho que isso aí é resultado de uma série de ações que vêm sendo tomadas aí ao longo das últimas décadas. Mas, por exemplo, houve uma redução significativa da quantidade de pessoas fumantes de 1980 para 2010 devido a essas campanhas de políticas públicas mesmo. Então, proibição de fumar em locais fechados, por exemplo, aquela proibição de veiculação de marketing correlacionado com cigarro na televisão aberta, por exemplo, e na fechada também, né? São medidas que foram acontecendo ao longo ali da década de 90 e que permitiram essa diminuição significativa do tabagismo. Hoje em dia o Brasil não está nem, vamos falar assim, no ranking ali no top 10, 20, né? Ele estaria para baixo dos 30 países ali que mais fumam, o que é uma posição boa quando a gente compara em relação ao mundo, né? Onde em países, especialmente os subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, ainda se fuma muito. Então, a posição que o Brasil está hoje é uma posição boa, mas que a gente pode buscar sempre uma posição nesse ranking cada vez mais baixo. Então, as políticas públicas têm que ser continuadas e, vamos por assim, modernizadas à medida que também as formas de tabagismo vão modificando ao longo do tempo, né? A gente hoje em dia não briga só com cigarro tradicional ou industrial, né? A gente, na última década, teve uma série de outras formas de tabagismo surgindo, seja aí narguilé, que virou uma moda aqui no Brasil durante um período. Agora a gente está na fase aí do vape, cigarro eletrônico, que é outra briga que a gente está tendo que comprar. A gente vai falar com isso daí com mais ênfase daqui a pouquinho, porque é um então, grande problema. Acredito que seja um desafio muito grande para vocês que são profissionais, que lidam ali nessa linha de frente para combater o câncer de pulmão, para fomentar esse assunto, deve ser um problemão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas acho que você foi muito feliz em comentar a respeito dessa lei, que determina ali, né, limita ali o local onde a gente deve fumar ou não, porque daí a gente também linka com os fumantes passivos, e é uma lei que inclusive ela funciona, ela já foi sancionada, ela funciona aqui em São Paulo, tem uma fiscalização para isso. Acho que é uma das leis que funcionam aqui no nosso país. Acho que foram muito felizes em sancionar essa lei. Doutor Marcos, eu queria também que você comentasse em cima do que isso que a gente falou e que o doutor Keidson também falou. Sim, sim. A gente nota que realmente há essa migração conforme a mudanças de geração quanto à forma de se relacionar ao tabaco. Foi exatamente conforme ele definiu, que houve a época do narguilé, e agora a gente atualmente está no advento do cigarro eletrônico. E a gente briga justamente para provar que esse cigarro eletrônico ele não é
inócuo. Ele tem substâncias carcinógenas muito mais até do que o tabaco comum, e casos realmente dramáticos de necessidade de transplantes pulmonares, pacientes que não conseguiram e evoluíram a óbito. Então, não é algo inócuo, e existe um projeto para descriminalizar a fabricação nacional disso. Isso deve ser um debate público, para que a gente consiga, através, como sociedade, como foi conseguido lá atrás, iniciou nos Estados Unidos, provar que o tabaco ele levava ao câncer, para a gente também provar que a liberação indiscriminada do vape na sociedade pode causar malefícios tremendos. Então, a gente precisa, como profissionais de saúde, divulgar isso, conscientizar a população em geral. Agora, doutor, quando a gente pensa nessas questões ali do risco ao câncer do pulmão, a gente tem uma peculiaridade aqui em São Paulo, que é a questão da poluição do ar, né? A partir de que momento aí a gente, sei lá, deve ter algum cuidado com relação a isso e fazer essa observação linkando essa poluição do ar que é visivelmente aqui no estado de São Paulo com relação à doença, né? Como fazer para a gente driblar tudo isso? Esse é um problema que vai além da própria vontade do indivíduo, né? Eu acho que isso aí está um pouco parecido, por exemplo, com a questão do tabagismo passivo, né? Às vezes o indivíduo pode estar fazendo tudo certinho e mesmo assim ele corre um risco. Aqui no Brasil, a gente já tem, na verdade, em todo mundo, alguns estudos que fazem esse link, essa correlação entre poluição, né, locais de maior poluição, com também o desenvolvimento de câncer de pulmão. Mas aqui no Brasil a gente ainda continua colocando como o tabagismo sendo como a principal causa. Uhum. Em alguns locais fora do Brasil, em específico ali na Ásia, como locais como a Índia, por exemplo, existe uma correlação maior de poluição, né, atmosférica com o surgimento de doenças respiratórias de maneira geral, e isso inclui também câncer de pulmão, né? Assim, como alternativas de como driblar isso, e isso aí acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco mais complicado, porque independe só das medidas individuais. Tem que ter medidas coletivas para que isso aí possa, de fato, ser reduzido, né? Enquanto medidas individuais, eventualmente o que pode ser feito se você vai para algum local que você sabe que tem maior poluição, vai ter muito contato com fumaça ou qualquer tipo de aspiração ali de partículas inorgânicas, às vezes você pode tentar se proteger com máscara, alguma outra coisa nesse sentido para diminuir realmente a aspiração. Mas mesmo assim, micropartículas podem ser inaladas por conta da exposição ambiental mesmo, que as pessoas acabam apresentando. Então, eu acredito que além das medidas individuais, tem que ter medidas coletivas, né? Dentro ali das possibilidades, tentar diminuir a emissão de gás carbônico, seja isso por meio de diminuir viagens desnecessárias de carro, tem toda aquela questão da pegada de carbono com voos, né? As indústrias têm tido que modificar os seus meios de trabalho para poluir menos o ambiente mesmo, né? E todas essas micropartículas que são lançadas aí, seja por realização de ações individuais ou coletivas, acabam impactando grandemente para a saúde pública, né? É aquilo que a gente vem batendo na tecla, né? Ter essa conscientização com relação ao meio ambiente, tudo isso que a gente vem vivendo aí, quando a gente fala dessas mudanças climáticas, acho que é um trabalho muito árduo para todo mundo, né? Não só um trabalho, como você bem está falando aqui, individual, mas acho que de toda a sociedade. Doutor Marcos, o histórico familiar pesa também com relação a isso? E aí a gente liga também com questões hereditárias, há também um fator de risco ligado a isso? Sim, existe a relação familiar, a relação genética com o câncer. O câncer em si é uma doença genética. Se você não tiver a propensão genética ao câncer, a possibilidade dele é bem reduzida. Ele é a soma do fator de genética junto com exposição. Então, quando a gente fala em câncer de pulmão, se você tiver a genética propícia e você adiciona o fator de risco tabaco, você vai ter o câncer mais cedo.
Agora, se você só tem a genética e você não tem os fatores de risco, você pode não ter ou ter muito mais idoso o câncer. Existe uma frase que eu gosto muito, que genética não é destino. Então, mesmo que o paciente ele tenha uma propensão genética ao câncer, pulmão, no caso, mas ele não fuma, ele pratica esportes, ele se alimenta adequadamente, ele reduziu bastante a possibilidade dele ter. Ele pode ter, pode, às vezes o fator genético dele é muito forte, mas pode ser também que não seja um fator genético tão preponderante e aí ele evite de ter o câncer que ele poderia ter se tivesse uma exposição maior. Então, o câncer é uma doença multifatorial. A genética importa sim, mas ela não é determinante. A gente sabe que é uma doença silenciosa, né? Como vocês bem falaram aqui. Mas em algum momento esse paciente, doutor, que já está ali no estado avançado ali da doença, ele consegue apresentar alguns sintomas e aí sim é preciso que tenha esse cuidado em observar tudo isso? Sim. Como foi dito, assim, nas fases iniciais do câncer de pulmão, que é onde a gente quer diagnosticar, na verdade, né, que aumenta a chance de sobrevida, os pacientes, na maioria das vezes, são assintomáticos. Eles não apresentam sintomas significativos, justamente porque é como se fosse um carocinho que está dentro do pulmão, e pelo tamanho reduzido ele não atrapalha o funcionamento do pulmão. Mas à medida que esse tumor vai se desenvolvendo, né, que o câncer vai crescendo, eventualmente pode ser que surjam sintomas mais clássicos ou não, a depender da localização que esse tumor está tomando ali dentro do pulmão. Então o paciente pode vir a ter tosse, né, uma tosse seca, persistente, eventualmente pode vir a ter alguma expectoração, né, como se fosse catarro, com raja de sangue. Se tiver algum tipo de compressão que é ocasionado pelo tumor, eventualmente ele vai ter sensação de falta de ar, dor torácica, alguma coisa nesse sentido. E ao longo do curso da doença, pode ser que venha junto também algumas outras alterações que são mais gerais, sistêmicas mesmo, como sensação de enfraquecimento, perda de peso, né? Tudo isso aí pode acontecer. Então, na presença de qualquer sintoma que seja persistente, o ideal é procurar realmente um auxílio médico para que seja feita uma investigação e identificado propriamente qualquer doença que seja no momento oportuno para tratamento. Doutor Marcos, se quiser complementar, fica à vontade. A gente observa que o câncer de pulmão é número 1 em mortalidade no mundo. Então, exatamente pelo que Edson disse, que é um câncer que, em geral, ele é silencioso. Mas hoje em dia a gente tem base para rastreio com tomografia de baixa dose para pacientes que são tabagistas pesados, que existe um cálculo que se chama maços-ano. A gente vê quantos anos o paciente fumou, por exemplo, fumou por 40 anos, um maço. Então ele tem 40 maços-ano. Esse é o cálculo. Se ele fumou por 40 anos, 2 maços. Então ele tem 80 maços-ano. E nesse cálculo, a gente observa que os pacientes que fumaram mais de 40 maços ano, eles entram como fatores de risco e podem se beneficiar de um rastreio com tomografia de baixa dose. Essa tomografia é uma tomografia que não é uma tomografia com a dose total, que preocupa sempre quanto à radiação, e a gente consegue detectar precocemente câncer em fase inicial. A gente observou também que no COVID, a gente passou a diagnosticar muitos cânceres de forma inicial porque o paciente fazia mais tomografias por conta do próprio COVID. Uhum. Então, não há indicação de você rastrear a população em massa. A gente não tem uma quantidade de câncer de pulmão suficiente para isso e não há essa necessidade nem esse alarmismo. Mas aqueles pacientes de alto risco, tabagistas pesados, vale a pena sim você fazer esse rastreio para o diagnóstico inicial. Doutor Keidson, a gente sempre gosta de trazer aqui mitos e verdades, né, até para esclarecer para a população. E aí a gente, óbvio, né, vai ali, vai esculhar na internet, que é aquela terra sem lei, onde todo mundo fala o que quer. E a gente sempre fala aqui do combate a fake news, tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? E aí tem algumas questões, né, que eu vou trazer aqui. Por exemplo, muita gente fala assim, uma gripe mal curada
pode causar câncer do pulmão. Nossa, já tem 3 meses com essa gripe que não sara, que não... Deve estar com algum câncer aí. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, né? A gripe mal curada, na verdade, até pode evoluir com algumas outras complicações, como pneumonia, por exemplo, né, bacteriana, que isso aí é algo que a gente entende que é sequência do processo infeccioso. Comecei com uma infecção viral, ao longo do tempo posso ter uma bacteriana ali concomitante. Agora, a questão que às vezes pode gerar alguma confusão é a apresentação clínica mesmo, né? A gente acabou de falar de uma pessoa que tem tosse persistente ali ao longo do tempo e que nunca fez uma investigação adequada, se ele for um paciente de risco mesmo, como foi dito, por exemplo, é tabagista, tem um histórico de câncer na família, etc., teve exposição no trabalho que aumente esse risco, eventualmente essa tosse dele pode não ter nada a ver com gripe e ser realmente um câncer, né? E aí ele poderia ter necessidade de ser investigado. Agora, não é que a gripe levou ao câncer ou qualquer coisa do tipo, é só sintomas que se mimetizam. Doutor Marcos, muita gente também na internet falando o seguinte, né? O diagnóstico do câncer ali de pulmão já é um atestado de morte. A pessoa vai lá logo, tá com câncer de pulmão, já vai morrer. Porque câncer de pulmão é sério, não tem tratamento, não tem nada, é só esperar. E recentemente eu dei uma aula que foi muito interessante sobre cuidado paliativo e lá eu coloquei um gráfico das drogas de câncer de pulmão ao longo dos anos. Naquele gráfico você observa que o paciente com doença metastática, tá? A doença mais avançada que poderia ser, metastática, ele conseguia com quimioterapia 12 meses. Quando foi para a terapia-alvo, isso chegou aí em torno de 36 meses. Quando adicionou imunoterapia, você tinha mais que 96 meses no gráfico, então o paciente seguia mais que isso. Então, eu diria que se um profissional trouxesse um paciente de câncer de pulmão metastático na década de 90, há mais de 3 anos, ele poderia ser canonizado, porque era um milagreiro. Mas isso modificou muito. Hoje em dia, é comum alguns tipos de câncer de pulmão, claro, os que têm receptores para imunoterapia, mais expressos e tudo mais, chegarem a anos e anos. Eu tenho paciente assim, inclusive tem uma paciente que eu sempre cito o caso dela, que é uma paciente que está indo para 3 anos de um câncer de pulmão metastático e corre 3, 4, 5 quilômetros por dia, me manda print da corrida. Então, o cenário modificou, os pacientes vivem mais e, acima de tudo, vivem melhor. A coisa modificou muito de um tempo para cá. A imunoterapia, a terapia-alvo, tem muito menos efeitos colaterais que a quimioterapia. Então, a gente consegue levar os pacientes muito bem. Tem pacientes que casam, pacientes que passam a ter uma segunda família, pacientes que vão à formatura da filha, sempre desejaram, conseguem ir à formatura da filha, isso era um objetivo para eles. Então, modificou muito. Hoje em dia, a gente consegue, em alguns cânceres, tratar eles como doenças crônicas com vários anos de tratamento e isso passa a ser um casamento com o oncologista. Doutor Keidson, eu estava dando uma olhada também na internet, aí eu peguei um caso de uma pessoa que disse o seguinte, né? Ele falou que, esporadicamente, ele fumava um cigarro ali por dia, isso foi por 10 anos. Há 20 anos, ele parou de fumar e, segundo ele, o médico disse, olha, teu pulmão está normal, está de uma criança, voltou ao normal. É possível isso? Uma pessoa que fuma 10 anos, esporadicamente, aí ele parou de fumar já tem 20 anos, ele consegue fazer uma regeneração ali no pulmão? Como é que fica essa saúde desse pulmão? Então, essa pergunta é capciosa. Assim, tudo depende. Uhum. Quando a gente considera a carga tabágica, por mais que seja pouca, vamos pôr assim, fumo 1, 2, 3 cigarros por dia, mesmo esses 3 cigarros por dia, por exemplo, podem gerar dano pulmonar. Uhum. E isso, é claro, depende também do período, né, do tempo de exposição que o paciente tem e das predisposições que ele já tem. Tem gente que vai fumar a vida inteira e pode ser que não tenha nenhum tipo de problema pulmonar. Sorte. Tem gente que vai fumar pouco e pode ser que consiga, com esse pouco fumado, que desenvolva doenças respiratórias, aumente o risco de câncer. Então é uma caixinha de surpresa. Você vai pagar para ver?
Eu não vou. Russa. Eu não vou. Então, no final das contas, existe sim uma possibilidade das pessoas não virem a desenvolver doença mesmo fumando durante um período curto? Pode ser que sim. Mas uma vez que já é lesado ali o pulmão em específico, com alterações irreversíveis, como por exemplo o enfisema pulmonar, que é uma das complicações que podem surgir do tabagismo, isso aí normalmente não tem retorno. O que se perdeu do pulmão já foi, e aí a partir daí do diagnóstico a gente faz o acompanhamento para que a gente melhore a capacidade respiratória, a qualidade de vida, diminua sintomas, tudo isso. Mas é uma caixinha de surpresa, não dá para comprar 100% essa ideia não. Doutor Marcos, pode complementar se quiser. É basicamente isso. Acho que o cenário hoje em dia modificou bastante. A gente tem essa consciência que o tabaco ele é ruim. Antigamente nossos pais não tinham, então foi um ganho social importante. E quem fuma, fuma sabendo que realmente está correndo algum risco e tenta parar. Esse tabagista que fuma um cigarro por dia, ele realmente está naquilo, está tentando que não seja uma carga tabágica grande, conforme o que Edson falou, exatamente está fazendo algum dano ao tecido pulmonar dele, mas, obviamente, se ele parar, é a melhor coisa, que ele não está acumulando nenhum fator de risco para o câncer. Então, o melhor cenário. Inclusive, só complementando rapidamente aqui também, inclusive, quando a gente fala de cessar tabagismo, né, independente aí do tempo que foi fumado, existe algum benefício que é esperado, né? Então, primeiras horas ali a gente já tem melhora da parte circulatória, frequência cardíaca, pressão que voltam ali para normalidade. A parte ali de 48 horas a gente entende que a nicotina já até saiu do corpo, então diminui a ação mesmo pela nicotina diretamente. E ao longo do tempo pode ser que exista também melhora da função pulmonar, capacidade respiratória do paciente. Isso aí pode começar a partir de 3 dias ali da cessação do tabagismo, mas vai se estendendo ao longo do tempo, né? A gente fala que em 12 semanas a gente consegue ver resultado também nos exames. Então, mesmo que tenha sido fumado pouquinho ali, vale uma investigação para ver também o que foi perdido, o que dá para recuperar, tudo isso aí. A gente faz um acompanhamento na tentativa de melhorar o paciente. Talvez essa pessoa que eu vi lá na internet, talvez ele esteja muito bem, que bom, né? Que ele disse que está 20 anos aí sem colocar um cigarro na boca. Primeiro, parabéns para ele que conseguiu, porque não é fácil parar de fumar. A gente vê a luta dessas pessoas que são viciadas mesmo no cigarro, né? No tabagismo, e eu sei que não é fácil. Eu tive uma experiência dessa na família, eu sei o quanto que isso é difícil. Por mais que a pessoa queira ali deixar de fumar, né, é um trabalho ali multidisciplinar que envolve vários profissionais para que você tenha êxito nisso daí. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Eu quero te lembrar que nós estamos também em multiplataformas. O Alesp em Pauta está de volta. Claro que a gente aproveita para agradecer a sua audiência e também o seu carinho. E mais uma vez eu lembro que nós estamos em multiplataformas. Você que é internauta de plantão pode acompanhar também a gente pelas redes sociais. Bom, a gente está aqui falando do Agosto Branco, uma campanha, né, que foi dedicada durante todo esse mês à conscientização e prevenção do câncer de pulmão e também ao combate ao tabagismo, né, o fumo. Aqui no estúdio, nós estamos batendo papo com o Dr. Keidson Agostinho e Souza Santos, pneumologista, e de forma remota, mas não menos importante, está o Dr. Marcos Saramago, oncologista. Bom, a gente estava falando aqui lá no comecinho, a gente falou dessa questão, né, 2024, mas acho que já tem aí uns 5 anos, mais ou menos, acredito, 5 anos, 4 anos, esse boom desses cigarros eletrônicos, né? E me choca de verdade quando eu vejo pessoas instruídas, pessoas ali com um grau de estudo bastante superior a outras pessoas, e aí eu nem sei se isso tem relação sabe, com a questão social das pessoas,
mas pessoas instruídas fazendo uso, mesmo a mídia divulgando ali o quanto que isso é prejudicial à saúde, fazendo uso desses cigarros eletrônicos, né? Como é que vocês observam tudo isso? Não gosto, né? O que eu digo é que isso, na verdade, eu vejo como sendo decorrente de uma série de fatores que surgiram meio que concomitante, né? Assim, é fato que a indústria do cigarro não para nunca e eles estão sempre procurando novos meios de tabagismo, né, para que as pessoas não parem de fumar. Isso aí acontece há décadas, né, e não vai parar de acontecer. Mas eu acho que houve uma coincidência de coisas, né. Então, assim, o cigarro eletrônico começou a fazer sucesso lá fora antes de começar aqui. Então, nos Estados Unidos teve um boom ali e boa parte disso... É óbvio que a mídia tem culpa, né? Claro, de divulgar. E aí tem aquela questão dos influenciadores, que a gente sabe que tem um peso muito grande. Teve um peso enorme de marketing, Desfluenciadores, né? Pelo amor de Deus, vamos falar isso. E quando o cigarro eletrônico surgiu, ele veio com uma proposta ali, na verdade, tempos atrás, o cigarro eletrônico surgiu como uma tentativa de... fazer as pessoas pararem de fumar. Essa foi a ideia original, né? Então, ele seria como se fosse uma terapia de suporte ali na migração daquele paciente que está com cigarro industrial e passaria para o cigarro eletrônico na tentativa de, um pouquinho mais na frente aí, parar de fumar de vez. Mas os estudos mostraram que isso foi totalmente ineficaz, né? As pessoas que fumavam o cigarro eletrônico como ponte para a cessação não conseguiam parar e muitas vezes recaíam e voltavam até para o cigarro industrial mesmo original. À medida que surgiram esses outros cigarros eletrônicos aí de uma família mais moderninha, vamos por assim, que são esses últimos, eles começaram a modificar a apresentação do cigarro eletrônico de maneira que fosse mais descolada, colocaram cheirinho, sabor, deixaram um gosto ali que fosse mais palatável para quem embalagem atrativa. Exatamente. Então, eles pararam de trabalhar diretamente com o público original, que seria os previamente tabagistas, e levaram para o público mais jovem, né? Muito mais jovem. E aí né? É que é o problema, né? Porque justamente agora, crianças, adolescentes que nunca fumariam um cigarro industrial, porque nas últimas décadas todas foi pregado ali para não fumar, que faz mal à saúde, todo mundo conhece os danos, eles passam a atacar esse público agora com uma nova abordagem de tabagismo e é curioso para eles, né? Adolescente gosta de provar, experimentar coisas diferentes e aí eles caem certamente nisso. Então é um público que até então a gente estava como resolvido ali, não estava se preocupando tanto assim com eles e agora a gente dá um passo para trás, um retrocesso, né? E tem toda uma cadeia de desinformação, né? Então, falando que o cigarro eletrônico é menos prejudicial do que o cigarro industrial, por exemplo, de que é algo que é tranquilo de fumar, que você consegue parar com facilidade, que a carga de nicotina é diferente. Então, no final das contas, existem uma série de mitos também, como a gente estava falando anteriormente, que tem que ser quebrados, de fato, para que essa desinformação não seja um motivo do paciente continuar se envolvendo com essa forma de tabagismo ou qualquer outra que venha a surgir para frente, né? Eu acho que a única coisa positiva de tudo isso, quando a gente vê, por exemplo, o papel dos... Aqui, ó, gente, ó, os influenciadores, né, que divulgam isso, ou tiram uma foto ali com cigarro eletrônico, porque é maravilhoso, é massa demais e tal, é quando eles reconhecem o prejuízo de tudo isso e vão para as redes sociais e falam sobre esse assunto. Ó, não façam isso porque aconteceu isso comigo. Acho que é a única forma positiva que tem de toda essa história. Mas aí nesse contexto histórico do cigarro, né, a gente vê que o cigarro fez parte ali da moda, ali nos anos 60, 70, né, que era bonito fumar um cigarro, a mulherada ali com uma unha vermelha e tirava foto. Tem toda uma questão cultural. Sim. Você tocou muito bem nesse assunto, no sentido de que uma vez eu estava, inclusive, aqui no Comércio Popular, nessas ruas de Comércio Popular que a gente tem aqui em São Paulo. Eu estava fazendo uma reportagem e eu escutei de uma mulher que veio do Nordeste, mas ela estava levando caixas de cigarro eletrônico para a cidade dela, para o interior. E aí eu perguntei, mas você está levando tudo isso? Tem público para tudo isso? Para experimentar esse cigarro? Eu falei assim, não, isso aqui eu vendo para quem está querendo parar de fumar.
Porque não tem nicotina, a pessoa não traga a fumaça, então não vai para o pulmão. E eu falei, nossa, mas a senhora é médica também? Ela não, começou a rir, né? Então, assim, olha o nível de, né, de informação das pessoas. Doutor Marcos, queria que você comentasse em cima disso. Se tragar a fumaça ou não tragar, o resultado, como é que é? Com que relação é essa? É o mesmo. É o mesmo, a exposição é a mesma, mesmo que você não trague e mantenha na mucosa oral, depois você absorve para o trato digestório e isso passa para fazer parte do seu organismo, o dano vai ser o mesmo. Não vai ser um dano local, mas vai ser um dano sistêmico. A gente lembra também que o fumo não é só relacionado ao câncer de pulmão, câncer de orofaringe também é muito relacionado, câncer de cabeça e pescoço. Então, tá bastante relacionado aí. E é exatamente da forma como você definiu. Começa de uma forma sutil, com uma mensagem subliminar que ele é menos agressivo. Assim como anteriormente a indústria do tabaco botava lá o cavaleiro cavalgando e venha para o mundo de Marlboro, e as pessoas pulando de parapente, Hollywood, pessoas fazendo esporte radical, Free, que era uma marca de cigarro. Então, hoje em dia, exatamente como o colega colocou, o cigarro tradicional ficou muito pichado, a nova indústria do tabaco, a indústria do cigarro eletrônico veio como se fosse algo menos agressivo, algo que pode ser feito como uma transição, mas a gente sabe que atualmente que isso é muito maléfico e acaba que as gerações elas passaram a ser influenciadas fora da TV. A gente se formou muitos dos nossos conhecimentos através da TV. Então eram obrigatórios campanhas de conscientização, eram proibidos certos tipos de anúncios. A gente presenciou muito isso conforme os anúncios de tabaco foram sendo suprimidos. Hoje em dia a gente não tem mais esse domínio e a influência vem de todo lado. Então, isso foi muito maléfico nessa geração, porque a gente não consegue filtrar realmente o que ela vai ser exposta ou não, porque a escolha passou a ser individual. Então, realmente começa como algo sutil, que é menos agressivo, que realmente é algo que não vai fazer tanto mal, e também a influência dessas novas gerações através de influencers. Agora, eu não posso deixar de comentar, né? Porque daí muita gente está vendo aqui a gente falar de cigarro industrial, de eletrônico, aí muita gente vai falar assim, mas aí o meu cigarrinho é um cigarrinho natural, à base da marihuana, a fumacinha que sai lá é uma fumaça natural. E aí? O que é que a gente fala para essa pessoa? Para mim? Pode ser os dois, pode ser. Não podemos, de maneira nenhuma, incentivar esse tipo de hábito. Assim, de fato, o que eles normalmente justificam é que fumam muito menos, né? Porque, de fato, quem fuma cigarro industrial, às vezes fuma 20 cigarros por dia, 40, quantos forem, né? Então, a carga tabagística acaba sendo maior. Mas até mesmo quem usa ali a marihuana, no preparo, eles também usam material que vem do cigarro industrial, né? Então, também contém nicotina, também faz com que a pessoa que está fumando ali tenha uma tendência à dependência do cigarro. E como foi dito antes, mesmo que a carga tabagística seja baixa, mesmo que a quantidade de cigarros fumados por dia, por semana, sejam baixos, isso aí também pode predispor a riscos de saúde. Então, existe, sim, o risco da dependência, que talvez seja o maior e pior de todos, mas existem outros tipos de danos que podem causar. A inalação de fumaça de qualquer espécie, seja cigarro de palha, seja cigarro de maconha, seja cigarro industrial, qualquer que seja, ele faz com que haja uma piora da irritação da via aérea ali do paciente, né? Então, faz com que haja um processo inflamatório contínuo e isso aí pode fazer com que ele tenha crises de asma, por exemplo, evolua com algum tipo de doença a médio e longo prazo ali, como uma bronquiolite respiratória, aumente o risco de câncer de pulmão, chances ali, a depender da carga ao longo do tempo, de ter enfisema pulmonar mesmo. Então, evitemos, né? O jeito é evitar isso aí, independente da modalidade de tabagismo.
Doutor Marcos, quando a gente fala de tratamento aqui no nosso país, eu sempre gosto de fazer esse comparativo, até para a população ter uma ideia, né, do que acontece na realidade aqui do Brasil. O nosso país, quando a gente fala ali do tratamento, ele deixa a desejar com relação a outros países. Como que está essa relação? Infelizmente, deixa a desejar no serviço público. No serviço privado, a gente tem todas as drogas que existem em outros países. Eu estagiei na Bélgica, na França, em Portugal, e a gente vê que os tratamentos no serviço privado nosso tem todas as drogas, mas a diferença é que eles têm essas drogas no serviço público. Então, nosso calcanhar de Aquiles em termos de oncologia ainda é o SUS. As doenças chegam cada vez mais avançadas, os pacientes chegam cada vez com doenças mais avançadas e com menos possibilidades de recursos. As imunoterapias, é raro a gente conseguir o uso delas no SUS, eu diria que é praticamente impossível. As terapias-alvo, o Herceptin, que foi uma droga que foi desenhada para um tipo específico de câncer de mama, ele foi descoberto na década de 90 e ele só entrou em prática, digamos, de uma forma substancial no SUS em 2020. Demorou 30 anos para ser incorporado no SUS. Então, imagina quantas mulheres morreram por essa droga não ter sido colocada. Então, acho que a gente, como sociedade, a gente tem que repensar quais são nossas prioridades, onde os recursos são alocados. E, infelizmente, na saúde pública, a gente tem realmente... Ninguém consegue fazer um rastreio para um câncer de cólon acima dos 50 anos, quanto menos uma radiografia de baixa dose se for tabagista. Então, a verdade é que a gente não tem um rastreio operante no sistema público atualmente e os pacientes só chegam com sintomas com doenças muito avançadas. Parece redundante a gente sempre falar, né, que é preciso que a gente tenha ali hábitos saudáveis, né, beber água, fazer exercício físico, comer bem. Eu queria que a gente reforçasse isso, né, mesmo sendo redundante para muita gente. Eu acho que nunca é demais lembrar isso, né. A saúde da gente, na verdade, é um conjunto de coisas, né, ele vai ali muito além do tratamento das doenças. O tratamento da doença, na verdade, é a ponta do iceberg. A gente tem que evitar de que a doença chegue. Então, a construção de hábitos saudáveis é extremamente importante. Isso aí inclui, como a gente está falando aqui já há alguns minutos, a respeito de diminuir o malefício que pode ser causado por qualquer coisa que eu, objetivamente, esteja trazendo para mim, né? Então, assim, não é para fumar, não é para beber, né, demais ali. Isso aí tudo acaba fazendo com que haja algum dano para a saúde respiratória, saúde cardiovascular, aumente risco de câncer, o que quer que seja. A realização de atividades físicas, por exemplo, é algo que eu sempre considero como sendo importante para todo mundo, independente ali do histórico do paciente. A gente, inclusive, coloca isso aí dentro de parte da terapia cognitivo-comportamental, que a gente instrui o paciente quando ele quer parar de fumar. Tentar fazer uma substituição dos hábitos que são nocivos para ele para algum outro hábito saudável. Então, se ele eventualmente se apoiava no cigarro para poder vencer a ansiedade, por exemplo, troca, arranja um hábito que seja saudável, vai fazer uma caminhada, vai dar uma corrida, vai na academia, vai fazer o que quer que seja possível de ser feito, mas substitua hábitos que são ruins por hábitos que são bons. A alimentação adequada também faz toda a diferença. O pessoal fala que quando para de fumar, engorda, né, por exemplo. A gente pode trazer isso como mito ou verdade, e aí? Então, engorda, mas não é por parar de fumar, é porque acaba que o paciente sente ali o alimento com o sabor verdadeiro do alimento, né? Já que quando ele fuma, ele perde. Nossa, que chocolatinho doce, né? Exato, eu gostei. Que delícia, não sei o que. Ele nunca sentiu o gosto adequadamente antes. Então, a partir do momento mas também que ele... a boca era um cinzeiro em vida, agora, pelo amor de Deus. Modifica. Então, ele passa a sentir o cheiro melhor, ele passa a sentir o gosto melhor e isso aí acaba fazendo com que ele realmente tenha mais apetite. E muitas vezes ele desconta a ansiedade que antes ele gastava no cigarro, ele passa a descontar no alimento, porque é algo prazeroso também. Então, tem que ter, até nessa hora de parar de fumar, medidas saudáveis para que a
pessoa não saia prejudicada, consiga parar de fumar sem engordar. Então, fazer uma atividade física é sempre adequado, se alimentar adequadamente também, não fumar, não usar droga, não beber, tudo isso são medidas que vão ajudar numa saúde mais completa para todos os pacientes. Agora, doutor Marcos, ainda nessa questão de mitos e verdades, é uma dúvida, né, muito grande das pessoas. Por exemplo, o fumante passivo, né, ele também corre o risco de ter ali um câncer de pulmão? Sim, muitas vezes de forma até mais importante, porque o tabagista ele ainda está um pouco protegido no cigarro tradicional pelo filtro. O fumante passivo não, o fumante passivo ele está recebendo tudo que é inalado, que ele espere, ele está sem filtro. Antigamente existia muitos casos de câncer de pulmão por pessoas que tinham fogão a lenha, justamente por conta daquele fumo que as pessoas... hoje em dia não tem tanto fogão a lenha, mas mostra um pouco dessa relação. O filtro ele reduz um pouco as partículas, mas o problema é a quantidade que acaba se fumando. Então, leva ao fator de risco, sim. O fumante passivo, realmente, ele está muito relacionado. Levando um pouco dessa parte de prevenção, que é algo que eu gosto muito, estou acabando um livro que fala sobre prevenção, prática de esporte reduz todos os cânceres. E não é muito esporte. Recomendado pela OMS meia hora de segunda a sexta-feira. Meia hora de esporte. Claro, você não pode fazer meia hora com várias pausas, você faz meia hora seguida. Então, já mostra uma diferença. E esporte, meia hora para todos os cânceres. Alimentação, basicamente para os cânceres do trato digestório e câncer de mama. Então, a alimentação é muito relacionada ao câncer de esôfago, estômago, cólon e reto. Então, a alimentação adequada entra nesses cânceres, e incluindo também o câncer de mama. Cessar o tabagismo entra no câncer de orofaringe, no câncer de pulmão, no câncer de cabeça e pescoço e no câncer de bexiga. Está muito relacionado também a câncer de bexiga, o tabagismo, então deve se cessar. Isso a gente vê outros comportamentos que a gente deve reduzir, outros tipos de câncer. Por exemplo, o HPV ainda leva muitas mulheres a câncer de colo do útero. Isso é uma mazela, a gente tem vacinas contra câncer de colo do útero. Então, a gente tem meios muito palpáveis para evitar o câncer e eles devem ser colocados em prática no nosso dia a dia, na prática de consultório e nas redes de comunicação para divulgar isso. Doutor Marcos, na sua experiência, então, e aí a gente vê essa nova realidade, né, que são jovens cada vez mais fazendo uso, né, do cigarro, seja ele eletrônico ou não, teremos daqui para frente, né, nesse futuro muito próximo, por exemplo, jovens com câncer, por exemplo, tem uma idade específica, é comum ver pessoas jovens com câncer de pulmão? Olha, atualmente ainda não, tá? Ainda não, mas a gente vai ver esse gráfico de comportamento e relação de câncer daqui a décadas, não agora. A gente tem um gráfico muito interessante que fala justamente de melanoma e mostra que conforme modificou-se o comportamento antigamente era do bronzeamento artificial, cenoura e bronze e outros tipos de bronzeamentos, que era uma prática social bastante importante, e depois modificou para o oposto, modificou para o uso de protetor solar. Então a gente vê que aquela parte da sociedade ainda, que hoje em dia está nos 60, 70 anos, eles ainda tiveram aquele pico de melanoma, e aí depois foi caindo. Então a gente teve o pico do câncer de pulmão, foi caindo conforme as campanhas, e o que vai mostrar esse pico agora por narguilé, por cigarro eletrônico, ainda vai aparecer daqui a algumas décadas, mas ainda não. Bom, eu quero lembrar você de casa a respeito da lei estadual de número 13.541, de 7/5/2009, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos
ou de qualquer outro produto fumígeno, né, derivado ou não do tabaco. É importante a gente ressaltar que essa casa, o Legislativo Paulista, tem essa preocupação. A gente está chegando nos momentos finais, né? Eu queria então que, diante de tudo que você falou aqui, óbvio, tudo muito importante, mas que você direcionasse para as pessoas de casa e mandasse uma mensagem com relação a tudo isso que a gente divulgou, né? A gente falou aí do Agosto Branco, foi um mês aí de conscientização, onde fala-se cada vez mais sobre esse combate, essa conscientização, mas esse é um trabalho árduo. Eu falei isso lá na frente, no começo do programa, para vocês que estão ali na linha de frente, que lidam com isso 24 horas, é um trabalho bastante cansativo, né? Um trabalho difícil, mas que é um trabalho importante durante todo o ano, né? Não somente ali no mês de agosto. Isso. Eu entendo que realmente o mês de agosto é um dos meses no ano onde a gente vai trabalhar mais ativamente para trazer a ideia de que existe câncer de pulmão, de que está correlacionado com o tabagismo e que pode ser evitado, mas isso tem que ser levado para o ano inteiro, na verdade, né? Como foi dito aqui, o cigarro é um problema que não é só do Brasil, é um problema mundial, né? A gente tem cerca de 8 milhões de mortes por ano que são correlacionados com o cigarro, né? Com o tabagismo de maneira geral, dos quais aí, como a gente estava comentando, 7 milhões aproximadamente pela OMS é devido a tabagismo ativo e cerca de 1 milhão é por tabagismo passivo. E esses óbitos que acontecem, na verdade, não são decorrentes só do câncer de pulmão. Isso aí pode acontecer como uma das complicações mais graves que a gente tem, mas o cigarro, de fato, está correlacionado com uma série de outros problemas de saúde, como, por exemplo, o enfisema pulmonar, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença onde o paciente vai ficando ao longo do tempo com falta de ar, limitado, totalmente dependente para a realização das atividades de vida diária e, portanto, é uma doença que não impacta só o paciente, mas todo mundo que está ao redor. É um problema para a família, um problema de saúde pública. Isso aí leva as pessoas a internações e a mortes todos os anos, consumindo dinheiro também da saúde pública. Então, deve ser combatido como tal. Não é um problema pequeno, é um problema grande. E a gente, infelizmente, não vai deixar de ter ele agora. A gente vai ter ao longo do tempo. Então, assim, cessar tabagismo é fundamental. E pensando na ideia do Agosto Branco, eu acho que o que tem que ser lembrado é que câncer de pulmão pode ter tratamento e quanto antes diagnosticado, maiores são as chances de cura. Aqueles números aqui que o Marcos estava trazendo para a gente são números de pessoas já em estágio avançado, né, que teve uma mudança do padrão de sobrevida com os novos tratamentos, mas aquele câncer de pulmão que é diagnosticado nos estágios iniciais, ele pode ser curado. Você vai lá, opera, retira aquele nódulo, acompanha o paciente e a pessoa fica curada de fato. Então, não é porque foi diagnosticado um câncer de pulmão que a pessoa vai morrer por esse motivo. Então, a ideia é: aproveite o agosto, aproveite o restante do ano inteiro. E se você tem entre 50 e 80 anos, teve um histórico de tabagismo importante ali, né? Naquele cálculo que o Marcos tinha falado, acima de 20 maços ano ali. E mesmo que tenha parado de fumar entre 10 a 15 anos, ainda assim você é um candidato para ser rastreado. Tem que fazer uma tomografia de controle, preferencialmente essa tomografia de baixa radiação, uma vez por ano, para que se acompanhe se não vai surgir nenhum tipo de nódulo. Então, é isso. Marcos, as suas considerações. Excelente. Acho que entrevistas como essa, tirando um pouco o médico do consultório e levando para a população, são fundamentais para que eles se conscientizem, para que a sociedade se conscientize da importância de evitar o tabagismo, os males que causam. Eu cito minha questão pessoal. Meu pai tinha deixado de fumar já há muito tempo e estava, como todo pai de família, passando por situações difíceis, e ele começou a fumar. E aí eu e meu irmão simplesmente destruíamos o cigarro dele. E ele começou a ficar bem chateado, mas a gente falou: não, se você fizer isso, a gente vai começar a fumar também e a gente vai continuar destruindo seus maços de cigarro que aparecerem por aí. Ele cansou e parou de fumar. Então, ou seja, nós como família
mostramos que estávamos com ele naquela situação de dificuldade e que não aceitávamos ele simplesmente começar a fumar. E então essa consciência que a sociedade tem que ter dos males do tabagismo, isso vem de entrevistas e publicações como essas, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais crítica. Não use exatamente conforme você descreveu, não use cigarro eletrônico achando que está usando uma coisa menos pior, não ache que a maconha não faça tão mal assim e que a gente tenha uma sociedade mais saudável na temática do agosto branco, evitando câncer de pulmão. Você comentou aí, muito superficial, de um livro que está terminando, quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma arroba? Como é que a gente faz para encontrar aí o seu trabalho? Fica à vontade. Esse livro é um livro mais que fala do benefício da nutrição, mas não é tanto para esse tipo de câncer, é para câncer de mama. Ainda vai ser publicado, vai cair em outubro mesmo, acho que foi meio por acaso, vai ser na temática do Outubro Rosa. Então é para mais à frente, mas fala um pouco da importância da alimentação, que é a temática que a gente falou, um pouco da necessidade da gente escolher bem os alimentos, da prática de esporte. Então isso é muito importante também para o câncer de pulmão. Que legal, tenho certeza que a Tati já está agendando ali, ó, lá em outubro você vai vir aqui dividir isso aqui com a gente. Doutor Marcos, muito obrigado, viu? Sucesso, e sempre que tiver qualquer novidade, venha dividir aqui conosco. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Um grande abraço. Doutor Keytson, obrigado pela sua presença. Se tiver algum site, alguma arroba aí, fica à vontade, e sempre que tiver alguma novidade, vem aqui com a gente também. Joia. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar pelo Instagram, @Dr. Keytson. Eu agradeço aqui o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui realmente trazendo informações. Eu acho que é muito importante essas comunicações realmente para até tirar as dúvidas, quebrar ali aqueles mitos que muitas vezes são tomados como verdade. E qualquer coisa que precisarem, estamos à disposição aí. Também lá via Instagram ou pelo próprio site, a gente fica à disposição para tirar dúvidas futuras. Ótimo. Olha, agradecer a você que ficou aí com a gente esse tempo todo, né? Muito obrigado. Espero que as dicas aqui do Dr. Marcos, Dr. Keytson, tenham te ajudado, né, a esclarecer algumas dúvidas. Lembrando que você também pode rever esse programa nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo encontro.